Bem-vindo ao canal Santo do Dia e Oração. Imagine uma jovem que, há mais de 1700 anos, desafiou um poderoso imperador romano para manter sua fé e integridade. Essa é Santa Águeda, uma das santas mais corajosas e inspiradoras da história da Igreja Católica. Hoje, você vai conhecer a vida dela e por que sua história ainda emociona milhões de pessoas ao redor do mundo. Santa Águeda, Virgem e Mártir de Catânia. 5 de fevereiro. Santa Águeda, Giovanni di Paolo. A história de Ágata se desenvolve, no século III, entre Catânia e Palermo, na Sicília, sul da Itália. As duas cidades são rivais sobre o nascimento da mártir. Segundo a sua Passio, deduz-se que a jovem nasceu, em 235, aos pés do Etna, no seio de uma família nobre e rica. Ainda adolescente, manifestou o desejo de consagrar-se a Deus. Com o rito da velatio, recebeu do seu bispo Flameon o véu vermelho que as virgens consagradas usavam na época. Com base na tradição, ela era uma diaconisa, dedicada ao serviço da comunidade cristã. No ano 250, o edito do imperador Décio contra os cristãos desencadeou uma terrível perseguição. Em Catânia, a ordem foi duramente aplicada pelo impiedoso procônsul Quinciano, que era apaixonado por Ágata. Da fuga ao martírio. A jovem fugiu de Palermo, mas foi encontrada e reconduzida a Catânia. Levada a Quinciano, ela renunciou categoricamente. Então, o procônsul decidiu aproveitar da virgindade da jovem, confiou-a a uma mulher da corte, de maus costumes, chamada Afrodisia, para educá-la às artimanhas amorosas. Mas, Ágata permaneceu fiel a Cristo, tanto que foi levada novamente a Quinciano, que decidiu submetê-la a um processo. Os atos do martírio de Santa Ágata descrevem o colóquio. A qual classe social você pertence? Pergunta-lhe Quinciano e ela lhe responde: não só nasci livre, mas de uma família nobre. E Quinciano: mas, se você afirma ser livre e nobre, por que vive e se veste como escrava? Porque sou serva de Cristo, réplica ela. Então Quinciano lhe pergunta: sendo realmente livre e nobre, por que quis ser escrava? Ágata lhe diz: a máxima liberdade e nobreza consiste em demonstrar de ser serva de Cristo. Quinciano retruca: se for assim, nós que desprezamos servir a Cristo e veneramos os deuses não temos liberdade. A sua liberdade os arrasta para a escravidão, que não só os torna escravos do pecado, mas também os submete à madeira e às pedras, afirma Ágata. Diante de tais palavras, Quinciano exortou, mais uma vez, Ágata a renunciar a Cristo. E, para dar-lhe a possibilidade de refletir, a manda prender. No entanto, no dia seguinte, diante de uma nova rejeição, estabeleceu que a jovem fosse submetida a suplícios. Irado por vê-la enfrentar os sofrimentos com coragem, Quinciano manda torturar e arrancar seus mamilos. Depois, foi reconduzida à prisão, dolente e cheia de sangue. Mas, durante a noite, São Pedro lhe aparece e cura suas feridas. Levada de novo diante do tribunal, Ágata rejeitou, mais uma vez, adorar os deuses e confessou ter sido curada por Jesus Cristo. Irritado com a sua coragem, apesar das torturas, Quinciano manda submetê-la aos carvões incandescentes, vestida apenas com o véu vermelho como esposa de Cristo. Sua morte abala Catânia. Enquanto a ordem do procônsul era executada, o lugar, onde o santo corpo da Virgem era assado, tremeu. Toda a cidade de Catânia também foi abalada pela veemência do terremoto. Por isso, os habitantes foram às pressas até o tribunal e começaram a gritar, correndo um grande risco, pelos tremendos tormentos infligidos à santa serva de Deus. Então, Ágata foi tirada dos carvões ardentes, com seu véu vermelho ainda íntegro, e levada novamente para a prisão, onde abriu os braços e se dirigiu ao Senhor, dizendo: Senhor, que me criastes e me protegestes, desde a minha infância, na minha juventude, me fizestes agir com coragem, que me libertastes dos prazeres mundanos, que preservastes meu corpo da contaminação, que me fizestes vencer os tormentos do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes, que me destes, entre os tormentos, a virtude da paciência, vos peço, agora, acolher o meu espírito, porque já é hora que eu deixe este mundo, segundo a vossa vontade, para gozar da vossa misericórdia. Ao pronunciar estas palavras, já com voz fraca, na presença de muitas pessoas, entregou seu espírito.
Era o dia 5 de fevereiro de 251. O milagre da lava. Os atos do martírio de Santa Ágata narram ainda: após um ano, o vulcão Etna entrou em erupção. Como um grande incêndio e um rio ardente, o fogo desceu impetuoso, liquefazendo a terra e as pedras, rumo à cidade de Catânia. Então, muitos se dirigiram ao túmulo de Ágata para pedir a sua intercessão para que a cidade não fosse incendiada. Seu véu foi exposto diante da lava, que milagrosamente parou de escorrer. A fama deste prodígio fez com que Santa Ágata se tornasse a padroeira de Catânia. Seu culto teve início no ano seguinte do seu martírio, e se difundiu rapidamente por todos os lugares. As suas relíquias são conservadas na catedral, a ela dedicada, em Catânia. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, paz e bem.